esse agente federal está dentro desse avião correndo contra o tempo para descobrir quem está por trás das ameaças contra ele e os demais passageiros, enquanto tem que enfrentar as desconfianças dos tripulantes e do seu próprio chefe. E agora, bora pro vídeo. Começamos com Bill Marks tomando um whiskyzinho dentro do carro antes de mais um dia de trabalho. Ele era um alcoólatra desde que Olivia, sua filha de 8 anos, sucumbiu a um câncer. E para piorar, o cara passou por um divórcio tempos depois. Então, após jogar o spray para melhorar o hálito, ele sai do carro em direção ao aeroporto, pois ele era um agente federal aéreo que trabalhava viajando disfarçado em voos dos Estados Unidos. E esses agentes se misturavam aos demais passageiros na intenção de neutralizar ameaças que pudessem acontecer durante um voo. Já no aeroporto, o agente fica olhando tudo ao seu redor em busca de suspeitos de potencial e resolve fumar um para relaxar, vendo Austin Riley se despedir da mulher e ficando um pouco distraído. E aí, enquanto Tom se aproxima dele pedindo fogo, ele demora um pouco a voltar para a realidade. Tom até tenta puxar um assunto falando que ia para Amsterdã e perguntando para onde Bill iria. Só que ele fica sem resposta. Dali, Bill vai para o portão de embarque, apresentando um passaporte americano, apesar de ter nascido no Reino Unido. E enquanto ele está na fila esperando por sua vez, Bill percebe um cara que devia ser muçulmano e fica de olho nele. Ele também vê que Zack estava empatando na fila por estar falando ao celular e passa na frente dele sem cerimônias, deixando o cara meio bolado. Nessa hora, vemos que além do passaporte americano, Bill também tinha o passaporte da Grã-Bretanha e uma fita para prender os possíveis suspeitos. Pouco depois, ele está bolado falando com seu chefe sobre não poder ficar em Londres 3 dias, mas o cara fala que o agente tinha que fazer aquilo e essas palavras o deixam com bastante raiva, respondendo que daria o seu jeito então. E digamos que perder a cabeça e falar isso para um supervisor no ramo do trabalho do Bill pode trazer muitos problemas. A seguir, o cara vai ao banheiro lavar o rosto, quando Jack Hammond, um outro agente federal, surge e oferece a ele um colírio, mas Bill recusa e sai deixando o colega sozinho. Mais tarde, ele volta a espionar os passageiros vendo um cara mexendo no celular, só que ele estava usando uma VPN para se proteger, pois acessar redes públicas como as de aeroportos pode ser bem perigoso. E tanto no mundo virtual como no mundo físico, a privacidade é bem importante. E para poder acessar a internet com máxima segurança, sabendo que a sua privacidade e liberdade online estão garantidas, é sempre bom estar usando uma VPN. E é por isso, galera, que o vídeo de hoje está sendo patrocinado pela Mysterion VPN. A Mysterion VPN não é apenas uma VPN tradicional. Ela é líder em tecnologias VPN descentralizadas, alimentadas por mais de 20 mil usuários individuais da web em todo o mundo. Essa rede expansiva garante conexão a 135 países em todo o mundo, algo muito maior do que as VPNs tradicionais podem oferecer. Com essa ampla seleção de países para se conectar, você pode dizer adeus àquelas mensagens frustrantes que dizem que esse conteúdo não está disponível na sua região. Isso geralmente acontece quando você está viajando, mas esse recurso também pode ser usado para assistir da sua casa catálogos de streaming disponíveis apenas em outros países e que não são liberados aqui no Brasil. E tem ainda mais, já que você pode pagar menos por sua passagem aérea ou hotel, mudando a sua localização para evitar diferenças dos preços. Mas usar o Mysterion VPN não é apenas uma forma de desbloquear conteúdos ou economizar dinheiro online. Com a criptografia de nível militar, todas as suas atividades online estarão permanentemente protegidas de olhares indiscretos, garantindo que seus dados permaneçam sempre privados e seguros. E a Mysterion VPN conta com planos a partir de $2,99. E além disso, se você usar o código promocional resumindo, você ainda pode ter 15% de desconto em todos os planos da Mysterion VPN. Então bora lá aproveitar. Clique aqui no link da descrição no comentário fixado para garantir essa oferta e navegar com segurança com a Mysterion VPN. Voltando ao filme, além do cara usando a Mysterion VPN, Bill também vê uma loira bonitona se encontrando com Coroa, o muçulmano de antes, e Jen Summers reclamando do balcão de atendimento por conta da sua passagem que era na janela, ter sido trocada por um assento no corredor. Ele também avista uma menina chamada Becca, que está viajando sozinha para se encontrar com o pai em Londres, e que acidentalmente deixa cair a sua boneca. Na entrada do avião, Becca fica com medo de voar, e Nancy, a comissária de bordo, tenta tranquilizá-la, só que não adianta muito, e a garota só fica de boa mesmo quando Bill lhe entrega a boneca, e faz um discurso motivacional. Dentro da aeronave, a loira bonitona dá em cima do Bill mesmo com cabeça branca do lado dela, e o agente esbarra novamente com Zack, que se senta na poltrona do lado dele na primeira classe. Aí Jen reaparece pedindo para Zack trocar de lugar com ela, para que pudesse ficar na janela, e o cara que parecia nervoso acaba aceitando. Ao mesmo tempo, Nancy fica feliz por ter Gwen ajudando naquele voo, já que a comissária que devia estar ali tinha faltado. E aí o piloto e o copiloto começam os procedimentos para a decolagem, e nessa hora
vemos que Kyle, o copiloto, tinha um esqueminha com a Nancy. Então a aeronave começa a levantar o voo, e Bill enrola na mão uma fita que segundo ele era de Olivia, e o ajudava a controlar o medo da decolagem. Ele mente para Jen dizendo que Olivia ainda estava viva e que tinha 17 anos, por isso não precisava mais das fitas, e que quando criança, a menina sempre enrolava as fitas nos dedos das mãos, ou dos pés antes de dormir, e de manhã o fazia adivinhar aonde ela tinha amarrado. Isso faz Jen ter empatia por ele, e ela começa a falar coisas aleatórias para distraí-lo do terror da decolagem. Um tempo depois, a maioria dos passageiros está dormindo, porque aquele era um voo noturno de 6 horas até Londres, mas a loira bonitona resolve dar uma relaxada com sua coroa, e aí Bill vai para o banheiro dar uma fumada, e tapa o detector de fumaça com a fita para prender suspeitos. Assim que acaba, ele retorna para sua poltrona, e recebe uma mensagem no seu celular, da linha protegida que só os federais tinham acesso. Na mensagem, a pessoa falava que iria finalizar o passageiro a cada 20 minutos, caso 150 milhões de dólares não fossem transferidos para sua conta. Ele também demonstra conhecer muito sobre a vida de Bill e o deixa alarmado. Então ele vai falar com Jack, achando que era uma brincadeira do colega, mas o outro agente infiltrado diz que não tinha nada a ver com aquilo, mas fala para Bill não alarmar ninguém, porque isso devia ser apenas uma brincadeira. Mesmo assim, o cara decide contar para os pilotos e Nancy sobre o ocorrido, pedindo para eles se desligarem o Wi-Fi do avião e entrar em contato com a TSA. E para quem não sabe, a TSA, ou Transportation Security Administration, é uma agência do governo dos Estados Unidos, responsável por garantir a segurança dos sistemas de transporte do país. Ela foi criada após os ataques de 11 de setembro, mais precisamente no dia 19 de novembro de 2001, quando o Congresso americano aprovou a sua criação junto com a Lei de Segurança de Aviação e Transporte. Aí a TSA responde dizendo que iria examinar a lista de passageiros, mas demoraria uns 30 minutos. Então, David, o piloto, fica achando que aquilo não passava de uma brincadeira, assim como Jack, mas Bill leva isso bem a sério e resolve checar as câmeras de segurança do avião. Para isso, o agente pede ajuda de Nancy e de Jen, a quem ele tinha passado a confiar, mas não conta a ela toda a verdade. Logo, ela e Nancy localizam alguns suspeitos que mexiam no celular enquanto Bill trocava mensagens com a pessoa misteriosa. Nessa hora, um cara da TSA chamado Marinick liga, dizendo que seria o responsável por aquela situação, pedindo para Bill não tirar conclusões precipitadas, mostrando não estar muito confiante na história do oficial. E paralelo, o terrorista começa a perguntar sobre a filha morta do agente, tirando o foco dele da ligação. É aí que Jack começa a agir de forma suspeita, e Bill resolve confrontá-lo, ouvindo do cara que ele precisava do dinheiro. Por isso, os dois terminam tendo uma luta corporal dentro do banheiro, onde Jack puxa sua arma para Bill, e ele é obrigado a finalizar o colega. Só que durante a luta, o telefone do Jack acaba caindo na pia e sendo molhado, e possibilitando Bill de ver as mensagens dele. Depois de fechar o banheiro e largar o corpo do cara lá dentro, Bill recebe mais mensagens da pessoa misteriosa, mostrando que quem tinha morrido era o sujeito certo. Por isso, ele resolve que o melhor era manter a rede funcionando e continuar falando com o bandido até encontrá-lo. Só que é aí que David informa que TSA descobriu que a conta que o terrorista tinha passado estava no nome do Bill. Por isso, ordenaram que o piloto tirasse a arma e o distintivo do agente, e sem outra opção, Bill entrega tudo, mas ele não desiste e resolve admitir o que aconteceu com o agente Jack. Então ele tenta religar o aparelho molhado, mas não consegue, até que Jane surge e o faz funcionar. Aí ele vê que Jack estava sendo chantageado por alguém, que aparentemente sabia sobre algo que estava em sua maleta. Então, Bill sai em busca da maleta e a leva para o banheiro, onde revista o corpo do Jack, acha a chave que estracava o objeto e o distintivo do cara, que ele pega e guarda. Já com a chave, ele abre a maleta e descobre que o colega estava contrabandeando o pó de pirpim-pim, o que explica o fato do Jack ter falado que precisava do dinheiro. Ele provavelmente pensou que Bill tinha descoberto sobre a sua carga. Percebendo o equívoco, o cara sai do banheiro e mostra para Nancy o corpo do agente Jack, pedindo ajuda da mulher para resolver aquela situação. Inicialmente ela fica assustada, mas concorda em ajudá-lo por confiar em Bill. E aí, faltando 13 minutos para a próxima morte, ele usa o distintivo de Jack e inventa uma história para justificar uma busca nas coisas dos suspeitos. Vendo isso dos monitores, os pilotos resolvem reportar tudo à TSA. Já Bill pede para Jen ficar de olho nos ocupantes da primeira classe e começa a revistar pela loira bonitona, que dá em cima dele novamente. A seguir, ele checa o tal muçulmano, que era um doutor chamado Fahim Nasir, Charles, que era um advogado especializado em falência, e Riley, que revela ser um policial de Nova York. Por último, ele revista Travis Mitchell, que se recusa a mostrar o celular porque tinha tirado fotos indecentes da loira bonitona. Então, o terrorista manda uma nova mensagem para o Bill, dizendo para ele parar com os joguinhos, bem na hora em que o cara repara em Tom, se lembrando que ele tinha falado que ia para Amsterdã. Por isso, Bill o prende, mas recebe uma ligação de Maverick pedindo para ele parar com o que estava fazendo. O agente, no entanto, não dá atenção e pede para ele checar os antecedentes do Tom, ouvindo que ele era um professor que ia para em Londres, por isso estava limpo. Marinick também diz que todos ali estavam limpos, menos Bill, que tinha ameaçado seu chefe antes de entrar no voo, dizendo que daria o seu jeito. E eu disse que isso ia dar ruim, hein? Marinick ainda dispensa o Bill de suas funções,
vezes. A tentativa de fazer o cara parar com a revista, mas ele simplesmente ignora e desliga o telefone. Aí o agente questionou por que Tom mentiu sobre Amsterdã, e o homem responde que um cara estranho tinha oferecido 100 pratas a ele para descobrir para onde Bill iria. Então Bill o leva para um vôlei na aeronave, na tentativa de que Tom identificasse o tal homem. E assim que o professor diz que viu o cara, os dois vão até ele, esbarrando em Charles o caminho, mas era apenas um alarme falso. Por conta disso, Bill amarra Tom e o deixa sentado nos fundos do avião, dizendo para Nancy vigiar a primeira classe, enquanto ele vigiava a classe econômica, pois os 13 minutos já tinham se esgotado. É aí que ele recebe mais uma mensagem do terrorista, falando que o alvo podia ser alguém na tripulação, e não somente passageiros. E Bill fica preocupado com Nancy, só que nessa hora o avião dá uma sacudida pesada, mostrando que algo tinha acontecido na cabine do piloto. Nessa brincadeira, Bill acaba deixando cair sua arma, que é chutada de volta por Travis, e então o agente pede ajuda do Dr. Fahim, e descobre que o piloto Chade arrasta para cima ao ser envenenado. Nesse meio tempo, Riley tenta dar uma de broncudo para cima de Bill, querendo saber o que estava acontecendo, mas o federal dá um chega para nele e o faz voltar ao seu lugar, e Bill recebe mais uma mensagem do terrorista, falando para ele parar de perder tempo, ou todos seriam finalizados até sobrarem somente eles dois. Aí, aproveitando que David estava morto, o agente recupera a arma e o distintivo que o cara tinha confiscado, e fala para Kyle manter a porta fechada e não abrir para ninguém. A seguir, ele começa novamente a contagem regressiva em seu relógio, e vai reportar o acontecido para Merrick, que pede para falar com Jack, e Bill resolve contar que o cara estava morto, e sobre o pilim-pim-pim que ele estava contrabandeando. E aí, enquanto fala ao telefone, Bill vê Kyle abrindo a porta da cabine para Nancy. Ele também fala para Merrick transferir o dinheiro e parar com aquela loucura, mas o cara responde que não negociaria com terroristas e desliga. Já Bill fica desconfiado de Nancy por um momento, e a mulher fica ressentida por isso. Mais tarde, Zack, que era um especialista em smartphones, revela que pode hackear o número do terrorista mandando uma foto para ele e fazendo seu telefone tocar mesmo que estivesse no silencioso, entregando a posição do vilão. O agente então o coloca para trabalhar, ao mesmo tempo que Riley tenta extrair do doutor alguma informação, só que não tem sucesso. Aí, Bill junta todos os passageiros da classe econômica e deixa todo mundo bem bolado, mas o agente mente, dizendo que a companhia aérea iria dar um ano de passagens internacionais de graça para todos, e ele se cala. Depois o cara vai até Kyle, e por conta do avião ter mudado a rota, é informado que a TSA mandou que o cara não falasse mais com Bill, além de cortar a rede Wi-Fi da aeronave. O cara então apela para o lado sentimental do copiloto, para que ele mantenha a rede ligada por mais alguns minutos, já que precisava disso para o plano de Zack dar certo, e Kyle concorda em deixar a rede ligada por mais 5 minutos. Assim que Zack está pronto, a imagem é enviada, e um telefone que estava com Charles começa a tocar. Então Bill pega o telefone, e percebe que aquele é o aparelho do terrorista. Só que Charles nega que o celular seja dele. Mesmo assim, Bill o leva preso, crente que tinha enfim encontrado o bandido. Mas Charles começa a passar mal do nada, e morre aparentemente envenenado, da mesma forma que o piloto. Isso mostra que ele realmente não era o terrorista, e Bill reinicia a contagem do relógio mais uma vez. Já os passageiros liderados por Riley confrontam o Dr. Fahim novamente, e muito abalado, ele conta sobre a morte do piloto. Então, Bill vai dar um trago no banheiro, percebendo que a fumaça estava escapando por algum lugar, e descobrindo um buraco escondido que apontava bem para as costas do piloto. Ele também encontra um atirador de dardos desmontado no lixo, entendendo que tinha sido assim que David foi envenenado. Aí, Bill vai confrontar uma velhinha que tinha ido ao banheiro antes de David morrer, ouvindo da idosa que Jen tinha entrado no banheiro após ela. Por isso, o cara passa a desconfiar da ruiva, e vai confrontá-la, questionando o motivo dela querer tanto sentar na janela, o que deu a chance da mulher se sentar ao lado dele. Meio bolada por conta de Bill achar ela suspeita, Jen revela que teve um problema no coração há algum tempo, e que os médicos disseram que ela poderia ter um ataque fatal a qualquer momento, e Jen gostava de viajar na janela para admirar a paisagem, pois cada momento poderia ser o seu último. Então, Bill se desculpa e serve uma cachaça para ela. E uma rápida curiosidade, ao contrário do que muitos pensam, esses agentes disfarçados não começaram a voar após o 11 de setembro, com a criação da TSA. Eles voam disfarçados desde 1960. O Federal Air Marshal Service começou em 2 de março de 62, tendo 18 voluntários que receberam treinamento da Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos. Simultaneamente, os passageiros veem no noticiário que achavam que Bill tinha sequestrado aquele voo, e sobre o problema com bebida, além de seus dramas familiares. Já o agente e Jen conseguem desbloquear o telefone do terrorista que estava com Charles. Isso faz começar uma contagem regressiva de 30 minutos, indicando ter uma bomba a bordo. Além disso, uma mensagem é enviada para a TSA, como se fosse Bill dizendo que estava sem opções. Isso faz Merrick ligar novamente querendo negociar, e Bill fala da bomba. Por isso, ele precisa baixar a altitude do voo para 8.000 pés, mas Merrick recusa. O cara da TSA ainda ameaça, dizendo que esse era o espaço aéreo civil, e se o avião fizesse isso, ele seria abatido. Aí Bill desliga o telefone, pois
Depois viram um noticiário algo sobre os agentes aéreos não passando pela revista como os demais. E isso fez ter a ideia de olhar melhor a maleta que o Jack transportava, encontrando a bomba escondida. Só que ao sair do banheiro, o cara imobilizado por alguns amotinados liderados por Riley, desesperado, Bill fala sobre a bomba. Inicialmente ninguém leva muita fé, mas o libertam quando Tom aponta a arma para eles. Então Bill faz o discurso, onde revela que quando a sua filha ficou doente, ele mergulhou no trabalho porque tinha medo de vê-la morrer. Depois, ele fala que não estava sequestrando aquele avião, e sim tentando salvá-lo, pedindo a ajuda de todos os passageiros, que comovidos com a história dele, resolvem ajudar. Então Bill entrega uma arma para Riley e explica que em casos como aquele, o protocolo era tentar minimizar o estrago da explosão, colocando a bomba nos fundos do avião. A seguir, eles deveriam cobri-la com toda a bagagem disponível e levar os passageiros para a parte da frente da aeronave, além de baixar a altitude para 8.000 pés, fazendo com que a pressão diminua e a explosão seja menor. Ele ainda revela que por ter um medidor de pressão, eles não podiam simplesmente tirar a bomba pela janela ou ela explodiria. Nessa hora, caças da Força Aérea Real começam a escoltar o avião, impedindo Kyle de baixar a altitude, e Bill insiste para o copiloto fazer aquilo, ou todos morreriam. Simultaneamente, o Dr. Farrin coloca no lugar o nariz que Riley fraturou na briga com Bill, e o agente faz outro discurso, dessa vez para tranquilizar a jovem Becca. Após os passageiros colocarem todas as bagagens sobre a bomba, Merrick liga para Bill, dizendo que ele tinha transferido dinheiro, e que era para ele parar com aquilo, ainda pensando que o agente tinha sequestrado o avião. Ele também menciona um vídeo comprometedor enviado de dentro da aeronave, e Bill resolve checar a gravação, e até um jovem alemão que esteve gravando o tempo todo. No celular dele tinha um vídeo que dava para ver que o Tom havia esbarrado em Charles de propósito, aproveitando isso para injetar veneno nele, e vendo que foi desmascarado, Tom faz Riley de refém pegando a arma do cara, mas ao atirar vê que a pistola estava sem munição. Aí o policial consegue recuperar a arma, e Bill informa onde estava a munição, só que Zack tinha chegado lá primeiro, e toma a arma dele, dando um tiro em Riley, mostrando que estava junto com Tom. O som dos disparos distrai o Bill, dando a chance de Tom esfaqueá-lo e tomar a sua arma. Enquanto isso, Kyle tenta se enrolar com os caças para poder baixar a altitude, mas tem o pedido negado. Nisso, os dois bandidos assumem o controle do avião, e Tom explica que o seu plano era expor como a segurança aeroviária é uma farsa, e ninguém estava protegido mesmo após o 11 de setembro. O cara também conta que ele e Zack eram ex-militares, que lutaram no Afeganistão, e quando voltaram para casa, nada tinha mudado, e o plano deles era esperar que o piloto baixasse para 8.000 pés por conta da bomba para pularem do avião usando paraquedas. Só que isso era o que o Zack planejava. Ele queria se mandar e passar o resto da vida aproveitando os 150 milhões de dólares. Mas Tom era mais extremista e queria morrer ali mesmo. Isso causa desentendimento entre os dois, e Tom mete bala no companheiro. Em paralelo, Kyle faz a descida mesmo contra as ordens, sendo seguido pelos caças que não atiram. Isso faz Tom se chocar contra o teto da aeronave. Nisso ele acaba disparando e atingindo uma das janelas que se arrebenta, sugando dos paraquedas e causando uma despressurização. Então, ao chegar em 8.000 pés, Kyle começa a estabilizar, e uma arma voa até a mão do Bill, que finaliza o Tom com um headshot. Depois, o agente faz o X1 contra o Zack, que ainda estava vivo, mas decide deixar a bomba acabar com o terrorista. E aí, milagrosamente, uma pista de pouso surge, e Kyle consegue pousar nela com alguma dificuldade, enquanto Becca quase voa por uma abertura na fuselagem, mas Bill salva o dia novamente. Um tempo depois, todos estão em segurança em um aeroporto na Islândia, e Merrick liga para Bill se desculpando, e vemos que o agente agora era tratado como um herói. E aí Merrick pede ao cara 150 milhões de volta, mas ele brinca se fazendo desentendido. Em seguida, Becca entrega a Bill a fita que era de Olivia. E encerramos o filme com a gente perguntando a Jen aonde eles iriam agora.